advogado, o seu cliente pode estar preso por culpa sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Douglas Coutinho, sou advogado criminalista e hoje vamos falar um pouco sobre prescrição no processo penal. A prescrição é de suma importância no processo penal. Por que, Douglas? Porque através do Instituto Jurídico da Prescrição, o seu cliente pode ter a punibilidade extinta, ou seja, não pegar tranca. Vamos lá. O que é prescrição? Pessoal, o Estado ele tem o poder, dever ser, de promover uma ação penal, punir um agente e executar essa pena ao qual foi decretada numa sentença penal condenatória. O Estado tem o poder, dever de punir um agente e de executar essa pena que foi exarada, declarada numa sentença penal condenatória. Entretanto, esse poder, dever do Estado, ele não é ad eterno. É necessário que o Estado seja regulado através de um lapso temporal. O Estado não pode, a seu bel prazer, promover uma ação penal ou iniciar a execução do cumprimento de uma pena da sentença penal condenatória. Logo, o Instituto da Prescrição regula esse poder, dever do Estado. A prescrição ela se subdivide em prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva, ela vai do fato criminoso até a sentença penal condenatória irrecorrível. A pretensão da punição executória, ela vai da sentença penal condenatória irrecorrível em diante. Sabendo disso, é necessário algumas observações. Alguns crimes são imprescritíveis. A exemplo, crime de racismo, ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, feminicídio e crime de estupro. Então, esses crimes são imprescritíveis, ok? Segundo ponto de observação, se na data do fato o agente é menor que 21 anos, o lapso temporal da prescrição, que é o que nós vamos falar, é reduzido pela metade. Se o agente, na data da sentença penal condenatória, for maior de 70 anos, também corta-se o lapso temporal pela metade. Lá no 109 e seguintes do Código Penal, estão contidos os lapsos temporais de acordo com o quanto de cada pena. É necessário avaliar sempre qual é o quanto da pena em abstrato para identificar qual o lapso temporal a ser contabilizado para identificar se houve prescrição naquele crime ou não. Via de regra, a prescrição ela começa a contar da data do fato. Quando for crime permanente, na data da cessação dessa permanência. Vou dar um exemplo. Crime com pena em abstrato. O sujeito foi acusado, denunciado um crime com a pena em abstrato menor que 1 ano. De acordo com o regramento penal, crimes com penas em abstrato máximo menor do que 1 ano, o prazo de lapso temporal para prescrição são de 3 anos. Então nós vamos avaliar da data do fato até o recebimento da denúncia. Ocorreu o lapso temporal de 3 anos? Se sim, ali cabe a prescrição com a consequente extinção da punibilidade. Não
decorreu o prazo do lapso temporal até o recebimento da denúncia. Vamos olhar então do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória. Transcorreu? Sim, aplica-se a prescrição. Não aplica-se a prescrição. Outro ponto importante, existem fatos interruptivos da prescrição. Um deles, recebimento da denúncia, outro, sentença, outro, acordo confirmatório de sentença penal condenatória. Estratificando a prescrição da pretensão punitiva, temos a prescrição retroativa, que é contabilizada através da pena em concreto. O sujeito foi denunciado, transcorreu o processo e houve uma sentença penal condenatória com quanto de uma pena. Nós vamos avaliar o lapso temporal através do quanto da pena em concreto, porque você entende que a pena em abstrato não necessariamente é o que será na sentença penal condenatória. Então eu vou avaliar a pena concreta para identificar qual que é o lapso temporal de prescrição daquela pena em concreto. E eu vou voltar aos eventos do processo. Da sentença até o recebimento da denúncia, ocorreu esse lapso temporal? Sim, cabe prescrição. Não cabe. Do recebimento da denúncia até a data do fato ou a cessação do crime permanente, decorreu o prazo daquele lapso temporal da prescrição? Sim, cabe aplicação da prescrição com a consequente extinção da punibilidade. Não cabe. Outra espécie ou subgênero da prescrição é a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, vou analisá-la da sentença condenatória até o trânsito em julgado. Entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado, transcorreu o lapso temporal da prescrição de acordo com quanto da pena em concreto daquela sentença penal condenatória? Sim, cabe a aplicação da prescrição. Não cabe a aplicação da prescrição. Então, pessoal, a prescrição é para regular esse poder-dever do Estado de punir o agente ou de executar. E aí nós vamos na prescrição retroativa, depois nós vamos para a prescrição intercorrente e avaliar esse lapso temporal. Fechando, tem-se também a prescrição pela pretensão executória. A prescrição pela pretensão executória, como o próprio nome já diz, depois que eu tenho uma sentença penal condenatória irrecorrível, o Estado precisa iniciar essa execução dessa pena. Mas o Estado também tem um lapso temporal a ser avaliado para a pretensão da execução da pena. Esse lapso temporal nós vamos avaliar através da sentença, do quanto da pena concreta, avaliar de acordo com o que há no regramento, cada quanto de pena tem um quanto de lapso temporal, e aplicar da data da sentença penal que não cabe recurso, transitado em julgado, até o início do cumprimento dessa pena. O Estado foi lá, achou o sujeito, vem cá, vamos cumprir a pena. Transcorreu esse lapso temporal da prescrição? Sim. Então, é necessário aplicar a prescrição e a extinção da punibilidade. Não transcorreu. Ok. Suponhamos que o agente iniciou o cumprimento de pena. Ali, no início do cumprimento de pena, zera a contagem da prescrição, se ele começou a cumprir. Mas vamos supor que fugiu. Estava cumprindo a pena, 1 ano, 2 anos, fugiu. Conta-se, zera novamente a data da fuga e conta-se a partir dali o lapso temporal da prescrição. Importante lembrar, se na sentença penal condenatória for reconhecida a reincidência do sujeito, há a majoração de 1/3 desse lapso temporal para prescrição. Tá ok? Pessoal, esse era o assunto de hoje. Prescrição é um tema intenso, necessário. Farei outros vídeos aqui no canal sobre prescrição, mas abrindo esse tema
tem muitas variáveis além do que eu disse aqui. É impossível em 5, 6 minutos de vídeo esgotar esse tema, mas vamos iniciar o estudo da prescrição. Fazendo um resumo, o que é a prescrição? O Estado tem o poder, dever de promover uma ação penal. Entretanto, não pode a seu bel prazer a qualquer momento e a qualquer tempo. É necessário que se promova, que se puna dentro de um período razoável. Então, a prescrição está aí para regular esse poder dever ser do Estado, bem como a pretensão executória. 109 e seguintes do Código Penal. Nos próximos vídeos falaremos mais sobre prescrição, para abrir o leque e entender que às vezes o seu cliente está preso por falta de observância sua. Tamo junto, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro. Obrigado.